Graça e paz, minhas irmãs. Tá todo mundo me ouvindo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e eu quero falar mais passivamente hoje, porque eu sou um pouco eufórica, e para que as irmãs venham entender, né? Eu tô de férias, já tem 40 dias que eu tô no Brasil, tá? Hoje tá com 38 dias. Eu cheguei dia 30 de junho aqui no Brasil. E a irmã Marisa, nós oramos o último semestre juntas e ela viu que todos os dias nós orava para essa viagem minha, né? Em todos os dias, quando eu comprei a passagem para vir para cá, eu começo a orar. Antes de eu comprar a passagem, eu oro para comprar a passagem. E depois que eu comprei a passagem, todos os dias eu orava. Orava com as irmãs e orava no meu secreto e orava no meu trabalho, pedindo ao Senhor que viesse preparar tudo para mim. Eu falava com o Senhor assim: Senhor, prepara o avião, prepara os carros que eu vou andar, prepara tudo, Senhor. E aí, de repente, eu achei que a Líbia não ia me colocar. Eu falo que a Líbia é a minha pastora, né? Que ela não ia me colocar para trabalhar esses 2 meses, né? Eu fiquei tranquila, vim para cá e de repente ela me chama e fala: missionária, a senhora está escalada, a senhora vai liderar, mas a irmã Maria Cruz vai tá te auxiliando porque tu tá de férias. E a gente tem uma chácara, uma ilha, e lá não tem internet. E ali eu todo dia de noite eu acordava no mesmo horário que ela estava orando, ficava orando e fico orando, né? Lá sem internet e orando para as meninas e sempre naquela lembrança, né? Eu falei, meu Deus, eu podia, quando eu ia do outro lado da ilha, pegava a canoa, eu chegava ali, eu ainda estou em viagem, né? E tudo ali passando as coisas, né? E eu vendo o trabalhar de Deus naquelas mínimas coisas, na minha vida, as mínimas não, em tudo. Deus preparou o carro para nós ir para lá. Nós chegamos aqui, achamos que ia comprar um carro. Meu cunhado não quis vender o carro para nós. E ele falou: Olha, o carro está aí, eu quero que vocês usem até vocês ir embora. E vai ficar com meu filho. Eu falei: Amém. Então, o dinheiro que a gente tinha guardado, eu já aliviei, daquele alívio para mim. Porque eu falei: Já é um dinheiro a mais que a gente pode ficar aqui no Brasil, né? Porque eu tenho casa, eu não preciso pagar aluguel nem nada, né? E para as irmãs entender o que é nós vivermos na dependência de Deus. E de repente, Deus prepara, me leva para lá, né? Fiquei esses dias tudo. E aí cheguei de volta, fui para Natal, fiquei mais 10 dias em Natal, 8 dias, com a minha cunhada, porque minha cunhada fez aniversário de casamento de 26 anos, e eu fiz de 29 anos no papel, porque eu já sou casada há quase 36 anos, mas no papel eu casei 26 de junho, e nós também tinha, ela preparou tudo para a gente ir ali para Natal para fazer um ensaio fotográfico. E eu todo o tempo orando e agradecendo a Deus. Cheguei aqui, tinha em cima da minha cama um pacote muito bonito. Ela me deu o vestido, ela comprou a roupa do meu marido, das minhas netas, que veio comigo. E tudo sempre o Senhor falando comigo, né? Falando, Sônia, tu orou tanto por essa viagem. E eu tenho preparado tudo, né? E aí eu quero entrar na mensagem agora para vocês entender o que que é o Senhor trabalhar e o que que é o Senhor fazer. Porque quando foi essa semana a Líbia missionária, eu queria que você trouxesse a palavra. Falei, ai meu Deus, a Líbia quer que eu traga a palavra. E aqui do lado da minha casa tem uma igreja Assembleia de Deus que é mais de 500 membros, né? E eu sempre escutando aqui as mensagens, ouvindo, né? E de manhã orando. E aí ela perguntou de novo, eu não respondi. Eu falei, vou ler um pouco. Aí fui ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, de tarde, meu marido adoeceu e eu preocupada com aquilo. E a Líbia, mas Sônia, você era missionária, você não vai trazer a palavra? E eu disse para ela, Líbia, eu estava estudando, eu vou sim. E ali, daquele momento, nós começamos as coisas, nossas adversidades, as nossas lutas diárias, né? Luta como? Luta no nosso eu, no nossos pensamentos, nas nossas fragilidades, nos nossos questionamentos com Deus. Minhas irmãs, não quer dizer, missionária, você está falando isso por quê? Se ela está em pecado? Não. Pecar, nós pecamos todo dia, mas coisas confessáveis, né? Eu ando e vivo na dependência de Deus e quero sempre ser assim. Por onde eu passar, eu ser testemunho, ser exemplo para as outras pessoas, porque esse é o meu legado. E aí, quando foi essa semana, a Líbia falou comigo, eu falei, amém, Líbia, eu trago a palavra.
E o Senhor me dá uma palavra muito forte, né? Eu quero que as irmãs abrem a palavra do Senhor nas cartas de Paulo aos Filipenses, né? No capítulo 3, verso 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus de maravilha. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Que eu venha diminuir neste lugar, que eu venha diminuir, Senhor, aqui dentro do meu quarto. Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor venha crescer. Que o Senhor venha encher este quarto de glória, de alegria, de renovo para nossas almas, Pai, nesta noite, para o nosso espírito sair saciado de Ti, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Todas acharam, irmã, eu vou ler aqui para as irmãs. Paulo diz assim, né? Ele aconselhando os irmãos, né? Ele faz uma carta, né? E os mensageiros, Paulo, aos Filipenses, né? E ele aconselha os irmãos, porque naquela época os irmãos estavam vivendo uma época de lembranças, vamos dizer assim, de coisas que não convinham a Deus, né? E aí, de repente, Paulo começa a escrever as cartas, né? E nessas cartas aos Filipenses, ele diz assim, né? No capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus querido. E depois eu quero que as irmãs abrem e no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 10. Amém? E deixa aí que nós vamos falar sobre isso também. Paulo, quando ele diz isso daí, eu comecei a fazer uma reflexão. Eu falei, Senhor, por que que o Senhor está me lembrando disso? Eu quero hoje, eu não sei, mas o Senhor começou a me instruir desde cedo, desde ontem, a gente orando na madrugada, e eu comecei, as irmãs estavam ali no livro de Josué, quando Josué estava ali nos muros de Jericó, e a irmã Maria com a irmã Sônia, nós estamos orando aí, e o Senhor começou a me dar aquela mensagem, eu ouvindo sempre o Espírito Santo de Deus. E aí, nesse mês que eu estou aqui, nesses 2 meses, a Líbia, a irmã Marisa orou comigo 2 meses, mas ela não sabe muita coisa, assim, porque eu nunca fui de contar o meu testemunho para muita gente, assim, nunca, só quando Deus permite. E aí, a Líbia sabe de muita coisa minha, que eu converso muito com ela no privado, é uma grande amiga, uma mulher de Deus que tem me instruído muito, sempre, né? E eu comecei ali a fazer os meus questionamentos, né? Quando foi para mim vir essa viagem agora, eu, meu marido preparamos, trabalhamos, oramos para vir para cá, e de repente Deus prepara para minhas netas vir de novo comigo. Só que, irmãs, meu filho, ele é separado. A mãe das minhas netas, vou começar assim, ela simplesmente ela resolveu dar umas férias, vamos dizer isso, né? Foi embora, largou minhas netas, uma com 3 anos de idade e outra com 5, com 4 e meio. E a Líbia, na época, me ajudou muito, a irmã Maria Cruz me ajudou muito em oração, foi uma batalha muito travada, né? De eu ver o meu filho com depressão, não entender por que a esposa de 15 anos de casado foi embora, mas em todo o tempo eu levava aquilo assim e não entendia, porque quando eu conheci a minha nora, a mãe das minhas netas, ela tinha 15 anos de idade, e de repente ela virou a cabeça e foi embora, né? E aí, quando foi para vir para cá, agora, dessa vez, a gente precisa dela para assinar os documentos para autorizar a saída das crianças do país. E eu preocupei com aquilo, né, pela segunda vez, devido a ela não estar casada com meu filho. E meu filho já estava voltando com ela de novo, eles voltam, eles reata, termina, é uma relação muito complicada, né? E minhas netas não quer, a mais velha não aceita. A minha neta mais velha já, eu sinto que já está com um grau de ansiedade, né? Mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar. E para as irmãs entender. E de repente ali eu comecei a orar e ela falando com meu filho, mãe, tal dia nós vamos no consulado, vamos arrumar o documento para tirar para ela dar autorização para tu levar as meninas. Pronto. Só que aquela coisa no meu coração, né? Da outra vez que eu vim, a mãe dela, da avó delas, materna, é muito complicada. Uma pessoa muito complicada. Da outra vez que nós viemos, ela tirou as meninas daqui de dentro da minha casa e foi passar um dia. Nós ficamos 3 meses aqui e um dia que ela passou, ela destruiu a mente das crianças.
com palavras chulas, com coisas que nós não temos que passar, não sei porque o Senhor me impulsionou a contar isso, que nós não temos que passar pelos nossos filhos. Todos nós temos adversidade no nosso relacionamento, nós temos lutas diárias, mas a gente tem que ter muita sabedoria de da onde nós vamos tirar e passar para frente aquilo que nós estamos vivendo dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, com a nossa família. E aí, quando nós chegamos aqui da outra vez, foi muito difícil. Então, eu falei para o meu filho assim: olha, eu não vou falar nada. Se ela falar que vai procurar as meninas, ela vai ver as netas. Se não, e aí passou, nós viajamos de novo, viajamos, chegamos. E quando foi na semana passada, de repente eu acordei, né? Devido ao fuso horário, eu acordo muito cedo. Abri o telemóvel, orei, fui abrir o telemóvel. Quando eu abri, estava uma mensagem dela, da avó, dizendo assim para mim que sabia que eu estava no Brasil, né? E que eu estava no Brasil e eu não tinha falado para ela das netas dela, mas aquilo que ela tinha chorado, é, que eu sei que é mentira, né? Que eu ia pagar com juro e correção monetária. Tudo que eu tinha feito ela chorar. E naquele momento ali, eu já sentei na cama e já fiquei ali assim, aflita, e eu comecei a orar. Falei, Jesus, não deixa isso descer para minha mente, para minha cabeça e nada. Porque várias situações nós já passamos e sempre ela vem com um confronto. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dá sabedoria. Naquela hora ali eu escrevi uma mensagem para ela, falei para ela que o que ela falava para mim era muito forte o que ela estava falando para mim, que eu nunca neguei dela ver as netas e tal, e falei tudo, né? Mas aí passou, e aquilo dali eu falei com meus filhos. Meu filho, o pai das netas, falou: mãe, eu não sei nem como eu te falo isso, para nós chegarmos na mensagem, mas. E pronto, fiquei ali. De repente, a Líbia me pede, me chama para trazer a palavra. E aí passou aquela coisa, e quando foi no outro dia nós viajar para Natal, minha neta já acordou já com muito vômito mesmo. E aí na hora veio na minha mente aquela palavra que ela tinha dito para mim. E eu já comecei a orar, fui para dentro do banheiro, e aí a minha neta, pela terceira vez, já tinha vomitado a noite toda. Ela veio até mim e disse assim: vovó, eu já orei tanto para Deus me curar, e até agora não aconteceu, porque ela já não aguentava mais vomitar, ela não tinha mais nada para vomitar. E aí eu lembrei daquela palavra que a avó materna tinha falado, e na mesma hora eu já fui com ela para dentro do quarto e grudei nas mãozinhas dela e comecei a orar e falei: Jesus, nenhuma maldição há naquele que está no Senhor. E eu repreendo agora toda palavra de maldição que foi lançada sobre a minha vida e a seta chegar até minhas netas. E comecei a orar ali com ela e já preocupada que o nosso voo ia ser 9 horas da manhã. E sempre ele lembrando daquela coisa na minha cabeça, aquela palavra dela ficou ficada naquele dia na minha cabeça, o dia da viagem. E de repente eu orei com elas e meu filho mais novo falou: mãe, esquece disso, tenta esquecer. E eu comecei a falar: Senhor, é mesmo, eu vou esquecer isso, mas sempre nós somos humanos, nós sabemos que nós somos falhos, perfeição só existe em Jesus, né? E eu sempre com aquela coisa na minha cabeça, lembrando daquilo. E aí, quando foi ontem, a Líbia me chamou para pregar. E eu estudando uma passagem, e a Líbia me chamou para trazer a palavra. E eu falei: Jesus, me dá uma palavra sobre libertação. Eu preciso de uma palavra, pai. Abri a Bíblia, eu vinha aqui ler a Bíblia, depois voltava. De repente, eu abro a palavra do Senhor em Filipenses, ontem. Só que quando eu abro a palavra, que eu fui estudar Filipenses, eu fui lá aqui na empresa que tem na minha casa, da minha cunhada, e meu marido estava ali. E aí, de repente, meu cunhado disse assim: olha, a pessoa lá tá querendo vir aqui olhar uma roupa, porque eu tenho uma loja aqui, né, de roupa que eu tenho aqui no Brasil. E eu disse assim: eu não, eu já irei naquela hora. Eu falei: eu não quero ela aqui. E se ela vir aqui, eu não tenho vergonha de falar isso, mas se ela vir aqui, eu vou chamar a polícia. E de repente, meu marido olhou para mim e disse assim: não, você não vai chamar a polícia. Se ela vir, você vai tratar ela bem, ela vai ver as netas dela. E pronto, eu olhei para meu marido irada e disse assim para ele: porque não é contigo, né? Não é a primeira vez que ela faz isso, e não é contigo, né? É comigo, né? E vim com raiva para dentro. E quando eu sentei ali na cozinha, na minha área, minha casa é muito grande, e eu fui lá pro fundo de novo. E quando eu sentei, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra.
Quando Paulo diz para nós não olhar mais para o passado, eu falei, Jesus, como que eu vou levar a tua palavra se eu tenho algo contra alguém, se eu estou triste, se eu estou chateada por uma palavra que eu sei que eu não fiz e uma pessoa vem me ferir? Trazer feridas na minha alma e falar uma palavra dessa de maldição. Sendo que nós irmãs, nós sempre temos mania de se colocar na posição de coitadinha. Ah, eu sou a coitadinha. Ah, eu sou o dodói. Ah, eu sou isso, aquilo. E aí eu comecei a me justificar com o Senhor. Ali, sentado, e o Senhor, eu falei, Senhor, ela não é a primeira vez que ela faz isso comigo. Ela já fez isso talvez, ela já fez isso aquela vez, ela já fez isso a outra vez. E fui lembrando de tudo do passado que ela tinha falado para mim. E eu falei, Senhor, ela vem na minha casa, eu trato ela bem. Senhor, ela gosta de cuscuz, de arroz, que ela não sabe fazer. Quando eu estou aqui, eu sento ela na minha mesa e coloco o cuscuz para ela, faço ela como que fica saciada. Eu cuido das netas dela, eu pago as contas das netas dela, eu amo as netas dela, eu cuido da filha dela. E comecei a falar com o Senhor ali à noite, à tarde. E aí o Senhor começou a falar no meu coração e eu abri a palavra. E aí, de repente, quando eu abro a palavra, Paulo falando essa passagem, né? De Filipenses capítulo 3 verso 3, né? Ele falando, mandando um recado para os filipenses, né? Quanto a mim, né? Ele diz: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que fica atrás e avançando para o alvo que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria e da vocação de Deus que é em Cristo Jesus. Quando eu terminei de ler isso, irmãs, oh Deus de mistério, eu comecei a pedir, falei, Senhor, me dá paz. Senhor, eu não quero lembrar de nada que ela fez comigo, irmãs. Quando eu vi, eu já abri o telemóvel e já mandei uma mensagem para ela. E sabe o que eu disse para ela? Na hora, eu disse assim, Luciana, é a Sônia, tu sabe que sou eu. E eu queria ser muito igual você. Eu disse para ela assim, mas eu não sou. E o Espírito Santo de Deus está aqui bradando no meu coração para te dizer que você está livre para viver as tuas netas quando tu quiser. É só tu avisar, mandar uma mensagem que as tuas netas estão aqui em casa. E eu quero te pedir perdão se eu te ofendi. E como dói quando nós temos que pedir perdão. E sabendo que nós não fizemos nada, mas o Espírito Santo de Deus, com toda a sua veemência, ele quer nos usar de uma forma tão sobrenatural, minhas irmãs, que ele quer que nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos dependentes do Senhor. E eu mandei 2 mensagens para ela e falei: você pode vir. E aí, quando de repente guardei o telefone ali naquele momento, irmãs, eu senti um alívio tão grande, naquela hora que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar ali. Meu marido entrou para dentro porque ele falou comigo, ele viu que eu não gostei. E eu vim aqui e falei: tá vendo, amor? É por isso, porque ela fez isso, fez aquilo. Ele falou: sim, mas você não é assim. Oh, aleluia! E você não é dessa forma. Então você tem que mostrar que você é diferente. E aí, na hora, o Paulo falando para mim. Porque quando nós, às vezes, nós passamos por adversidade, as pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam, as pessoas nos falam coisa que vai atingir o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso ego. E aí, às vezes, nós achamos que nós somos o coitadinho, nós somos o dodóizinho. E o Senhor quer o que com isso? Ele quer que nós aprendamos a crescer, minhas irmãs, a ser diferenciado, a usar aquela arma que foi forjada contra nós ao nosso favor. E aí eu falei: Senhor, então é isso. E naquela hora ali eu já comecei a orar e falar com o Senhor e fui ler a Bíblia, e o Senhor foi me dando entendimento do que Paulo estava falando. Paulo fala aqui, olha, quanto a mim, eu não alcancei. Paulo está dizendo aqui que ele não alcançou o que ele queria, mas ele queria prosseguir. Ele queria ir para o algo. E sabe o que o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, Sônia? Eu cheguei aqui há 30 dias atrás. Irmãs, eu trabalhei, eu tenho, graças a Deus, Deus tem me abençoado, né? Eu tenho uma vida estabilizada. Quando eu cheguei aqui, eu fui consultar, fazer um exame de vista. E o Espírito Santo de Deus me levando tudo isso ontem, tudo me lembrando. Quando eu cheguei lá, que fui fazer um exame de vista, eu falei assim: olha, eu vim consultar com o meu médico, o doutor Habib,
E a Joana, uma amiga minha, que marcou a consulta, e a menina disse assim, sim, dona Sônia, já está marcado sua consulta. Eu falei, ah, ok. E ela falou assim, eu falei, quanto que é? Ela falou, sua consulta já está paga. Já tinha pago a minha consulta. Eu fiquei olhando para o meu marido, já está paga, ela já pagou, a Joana pagou a sua consulta. E eu falei, meu Deus, ela pagou. E dali Deus começou a falar. Passou mais um dia, irmãos, eu fui para a minha família. Chegou lá, quando eu cheguei aqui em casa, que tinha compra, tinha tudo aqui na cozinha. Eu fiz vídeo aqui para ver o cuidado de Deus comigo, o cuidado de Deus com a minha família. De repente nós viajamos, Deus preparou tudo, nós não gastou só com a gasolina. E o Senhor começou a me mostrar isso aí. Falou, Sônia, por que você está perdendo tempo com uma pessoa que falou uma coisa que é vazia, uma pessoa que é invasiva, uma pessoa que ela não tem nenhuma estabilidade para te falar, ora por ela. E eu comecei a orar, falei, Senhor, visita ela, toca no coração dela, que ela possa ser transformada, salva aquela vida. Senhor, toma ela nas tuas mãos. E comecei a fazer isso, e Deus foi me dando graça, Deus foi me dando graça. Quando passou, irmãs, eu estou aqui há 30 dias. Eu já viajei para lá, para a nossa ilha. Nós fomos para Natal. Deus preparou. Cheguei aqui, tinha, como eu disse para vocês, um vestido dentro de uma caixa muito bonita que eu não tinha visto. E depois eu vou colocar para a Líbia e mostrar para vocês. Fizemos um ensaio fotográfico lá em Natal. Deus preparou tudo. Minha cunhada preparou tudo. Eu ia pagar. Ela disse, não, eu paguei. Fomos para o salão para fazer maquiagem. Eu falei, vamos pagar. Ela disse, não, eu já paguei, eu quero te dar de presente, é isso que eu quero. E quando nós fomos fazer aquele ensaio fotográfico ali, o céu se abriu, porque a pessoa que estava fazendo o ensaio com a gente era evangélica, e Deus me tomou de uma forma tão grande naquele lugar, e ela olhava para mim, e a minha cunhada falando assim para mim, eu queria que você tivesse no meu álbum, eu estou agora realizado, o meu coração está cheio de alegria porque você veio para tirar foto comigo. E aí, quando foi ontem que eu estava tão chateada com essa palavra que eu escutei dela falar para mim, o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar das maravilhas que ele faz para mim. Então, quando nós liberamos o perdão, por mais doído que seja, por mais difícil que seja, o Senhor começa a acrescentar a bênção na nossa vida, ele começa a cuidar. Então, Paulo, ele diz aqui, olha, quanto a mim, eu não alcancei, mas eu quero avançar. Então, nessa noite, o que o Senhor quer dizer para mim e para você, se você tem algo no teu coração, se você está ferido, se você está machucado, com qualquer coisa que seja, lembra, não olha para trás, olha sempre para o alvo, que é o Senhor, porque Opa, ele quer põe galardoador, ele pode o tapete mudar lá a embaixo nossa da cama dele. situação. Esse Aleluia, Jesus. tapete Glória a Deus. Porque o embaixo da Senhor, cama. ele é fiel. O Senhor, ele faz na nossa vida aquilo que nós achamos que ninguém faz. E o Senhor começou a falar comigo de forma sobrenatural. Sônia, você não tem por que guardar algo que não é teu. Às vezes, minhas irmãs, nós não recebemos do Senhor, sabe por quê? Porque nós carregamos bagagem que não é nossa. Coisas que não é nossa. Então, o que o Senhor quer dizer para nós? Paulo disse aqui: olha para frente, para o alvo. Não olha para trás, não lembra das coisas que te feriram, não lembra das coisas que te machucaram. Se foi no teu relacionamento, se foi no teu trabalho, se foi numa amizade, se foi em qualquer coisa, até mesmo quando nós estamos numa parada de ônibus, em qualquer lugar que seja, às vezes vai alguém para nos atingir. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz, olha, usando Paulo, olha para o alvo. Nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a mansão celestial, avançar. E naquela tarde ontem eu entendi e pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, eu não sou digna se eu não falar nada com ela. Se eu não falar, eu não sou digna de ministrar a tua palavra. Porque a tua palavra diz que se eu tiver algo contra o meu irmão, qualquer que seja, eu tenho que ir lá, colocar lá tudo diante do Senhor, pedir perdão e depois eu abrir a boca para falar de ti. Então, nessa noite, o Senhor me diz ao meu coração, não sei porquê, mas o Senhor quer dizer para tu e para mim: olha para o alvo, esquece as coisas passadas, aquilo que te feriu, aquilo que te magoou, aquilo que fez coisas que não agrada o teu coração. Esquece, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para renovar as tuas forças, para te mudar. E eu tenho vivido aqui esse dia, toda vez que eu venho para o Brasil, o Senhor faz milagres aqui sobrenatural na minha vida. O Senhor faz coisas que eu não acredito que Ele está fazendo. Tudo que eu passo, eu falo, Senhor, eu nem esperava isso.
A menina veio para fazer minha unha, e quando chegou aqui em casa, eu falei, quanto que é? Ela falou, eu quero te dar de presente. Fui cortar, fui pintar o cabelo, fui fazer a raiz do meu cabelo. Quando eu cheguei no salão, fui ver a minha amiga, que é uma missionária. Ela falou, missionária, eu estava com tanta saudade de tu, oramos, falando do Senhor. Quando eu fui pagar ela, ela disse para mim, eu não vou cobrar, eu quero te dar de presente. Irmãs, é o cuidado de Deus. E para que eu vou ficar carregando bagagem que não é minha? Que eu vou ficar carregando bagagem de pessoas vazias que o inimigo usa para nos afrontar, para nos deixar triste, para que nós, sabe por quê? Para nós perdermos a nossa bênção, perdermos o que Deus tem para nós. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, olha para Jesus, olha para o alvo, olha para o Senhor, porque Ele é galardoador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz milagre. E nessa noite eu quero, assim, compartilhar com vocês que vale a pena. Ai, irmã Sônia, você achou humilhante você mandar um áudio para aquela mulher? Não, não. Sabe por que eu mandei? Porque o Espírito Santo de Deus me ama tanto que ele não quer que eu tenha mácula. Ele não quer que eu tenha sujeira. Ele não quer que eu carregue nada que não é meu. Ele não quer que eu carregue bagagem alheia, raiva, rancor, tristeza. Não. Ele quer que eu esteja, como Paulo disse aqui, avançando para o alvo, olhando para o meu Senhor, para o meu autor e consumador da minha fé. É esse o Deus que eu sirvo. Aleluias. É esse Deus maravilhoso. Então, nessa noite, minhas irmãs, olha para o alvo. O que está te preocupando? O que você tem se pegado? Não sei, o Espírito Santo de Deus está falando. O que tem impedido de você chegar até o Senhor? O que está te marcando? O que está te ferindo? O que está te magoando? Algo que alguém te fez? Ou mesmo, até mesmo teus pensamentos? O Paulo diz aqui, olha para o alvo. Avança. Seja aquilo que o Senhor te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Jesus querido, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de. Eu acho que as irmãs já abriu, né? No Evangelho segundo escreveu Lucas, né? O capítulo 3. Aleluia, Jesus querido, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, é fiel, em todo tempo Ele é fiel. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Fala assim também a palavra do Senhor, né? 13:10, que diz assim: a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada. Não podia de modo algum endireitar-te. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. Aleluia, Jesus querido. Essa parábola aqui no livro de segundo escreveu São Lucas é muito forte também. Essa mulher, ela andava, é que está falando aqui no capítulo, no versículo 11, que ela estava com um espírito de enfermidade. Então, quer dizer, aquela mulher estava com algo maligno. E aquela mulher, ela estava encurvada há 18 anos. Imagina, imagina uma pessoa andar 18 anos encurvado. E aquela mulher, eu estava vendo aqui o estudo agora há pouco, aquela mulher ela era humilhada, as pessoas riam dela, ela por onde ela passava, ela era comentada, porque ela era curvada. Aquela mulher ela tinha uma grande deficiência, tanto na alma, no espírito, quanto no corpo. Ela ficava triste de tantas coisas que ela via, e ela não conseguia se endireitar. Ela deveria ter alguma coisa na coluna, mas a própria palavra diz aqui que ela estava com um espírito maligno, um espírito de enfermidade. Mas aí o que o Senhor fez com ela? Falou, mulher, né? Estar livre da tua enfermidade. Então, nessa noite, o Senhor falou conosco, né, no livro de Filipenses, nas cartas Filipenses, e está falando conosco aqui agora. Qual é a nossa enfermidade? É da alma? É uma enfermidade de doença carnal? É uma enfermidade de uma deficiente, uma tristeza, de uma depressão? O Senhor, nessa noite, quer dizer para nós que Ele está aqui e quer curar. Ele quer libertar. Como Ele disse para aquela mulher, mulher, tu está curada. E o Senhor, nessa noite, Ele quer dizer, porque aquela mulher sofria, minhas irmãs. Aquela mulher sofria dores, dores no corpo, dores no pensamento, desculpa, minhas irmãs. Aquela mulher era humilhada. Ela não podia estar no meio da sociedade. Aquela mulher, a história dela
É a mesma coisa da mulher do fluxo de sangue, que estava ali também, a vida inteira dela, gastou tudo que ela tinha, vendeu tudo. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue ela era uma mulher rica. Essa mulher também talvez seria rica, mas ela gastou tudo. Ela foi em todos os médicos, ela procurou todas as ajudas que podia e ninguém conseguiu fazer nada por ela. Mas quando ela encontrou Jesus, Jesus entrou com providência. Então eu quero dizer para vocês, quando nós somos obedientes, quando nós confiamos, porque aquela mulher, quando Jesus falou para ela, eu tenho certeza que ela levantou, deu a mão para Jesus e ele disse: mulher, tu está curada. Então, nessa noite, o Senhor também quer dizer para mim e para você que nós estamos curados. Se nós crermos, ele diz na palavra dele, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Porque o Senhor, ele faz, além daquilo que pedimos e pensamos e esperamos. Então, nessa noite, minhas irmãs, receba da parte do Senhor a cura como aquela mulher. A libertação, como aquela mulher foi liberta, de todo o mal, de toda a fúria do inimigo, de tudo que não provém na sua casa, na sua família. Profetiza, abre a tua boca e decreta que o Senhor é poderoso para fazer na tua vida aquele que ele pensa, que tu pensa, ele faz melhor ainda, porque ele é especialista nisso. Deus, ele faz as coisas para nós. O Senhor, ele começa a nos ensinar de uma forma tão extraordinária na palavra dele, que todo lugar que nós abrir a nossa Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo milagre, Jesus fazendo milagre, Jesus pregando. E ele estava ali num sábado, naquela sinagoga. Depois, quantas pessoas que você vai passar para receber, que o Senhor vai te fazer algo, e muitos vão olhar para ti e dizer assim: ah, mas aquela dali não precisava receber, ah, aquela dali não merecia receber. Mas aí o Senhor chega e diz: eu posso fazer porque eu sou Deus. Quando ele falou para aquela mulher do fluxo de sangue, quem me tocou, eu senti que saiu virtude de mim. Eu senti que alguém me tocou. E tanto que os discípulos dele dizem: como assim, Jesus? Tanta gente ia te rodear. E você diz que alguém me te tocou? Sim, porque saiu virtude de mim. E naquela hora aquela mulher foi salva. Imagina a dificuldade que aquela mulher fez para chegar até Jesus. A Bíblia diz que ela foi se arrastando, porque ela não tinha como chegar até o pestre. Era muita gente, era multidão, mas ela foi. Então eu quero te dizer que o dono do milagre hoje, tu vai se arrastando, vai do jeito que tu conseguir, mas chega até ele e diz: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de um milagre, eu estou encurvada, Senhor, eu estou olhando para trás, eu estou olhando para as coisas que me aconteceu no passado, eu estou olhando para sofrimento que eu não precisava passar e achava que eu sou melhor do que o outro, mas o Senhor permitiu. Senhor, me ajuda, me tira dessa situação, cura o meu interior, cura a minha mente. É a hora que o Senhor começa a fazer. Porque a Bíblia fala, ontem eu estava falando sobre isso, Efésios 6:10, portanto, sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque nós sabemos que nós temos um adversário que ele não dorme. Mas quando nós entregamos para o Senhor, nós já sabemos que o Senhor faz. O Senhor opera maravilha. E eu tenho visto, minhas irmãs, a cada dia que eu pego para falar do Senhor, eu falo com veemência, porque eu sou um milagre. Eu sou um testemunho vivo de ver a glória de Deus, de ver as coisas que Deus faz, porque Deus é maravilhoso. Você ser amada, e eu pensando, por uma palavra que eu escutei, por uma palavra de uma via de telefone, eu me entristeci, eu me abati, e eu não preciso disso, porque eu tenho o meu Deus Todo-Poderoso ao meu favor. Jó diz no Jó 42, Senhor, antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas hoje eu te conheço intimamente. E hoje eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu preciso e que eu penso, porque o Senhor faz. Então, nessa noite, eu quero dizer para você: se você precisa de libertação, procura aquele que pode te libertar. Carregar carga que não é sua, não existe. Às vezes nós carregamos coisas que não é do nosso interesse, carregamos cargas alheias, sentimentos alheios, coisas que nós carregamos que só impedimos de nós chegar até o Pai. Mas quando nós lançamos, olhamos para o alvo, olhamos para Cristo, olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso, ele começa a dizer: não, eu não posso decepcionar. Eu não posso decepcionar a Sônia, eu não posso decepcionar a Líbia, eu não posso decepcionar a irmã Marisa, eu não posso decepcionar a irmã Isabel, eu não posso, porque elas estão olhando para mim, e eu tenho que estar aqui para
porque eu falei na minha palavra que mesmo quando elas não são fiel, eu continuo sendo fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Então essa é a promessa que o Senhor nos fez, é essa promessa que continua de pé. Estamos vivendo dias árduos, estamos vivendo dias turbulentos, mas nós que confiamos no Senhor, vamos renovar nossas forças como de uma águia, vamos voar, não vamos se cansar, vamos olhar para aquele Deus que tudo pode, que faz o sobrenatural na tua vida e na minha, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Deus, Ele é fiel para cumprir suas promessas. Irmã Sônia, você sentiu alguma coisa depois que eu falei, depois que eu mandei a mensagem, eu senti alívio na minha alma, meu espírito pulou de alegria. Eu tive paz. Sabe por quê? Quando a gente ora até sentir paz. Enquanto você não sentir paz, você continua orando. Quando Deus, as irmãs falando aqui no livro de Josué, e eu fui meditar, Deus podia fazer ali, irmãs, ir lá rapidinho e derrubar os muros de Jericó, mas ele não derrubou. Por que ele não derrubou? Porque ele queria ver a fé de Josué. Josué vai lá e rodia uma vez. Não recebeu, rodia duas. Não recebeu, rodia três. Não recebeu de novo, Josué. Rodia quatro, cinco, seis. Na sétima vez eu vou te dar o sinal. E aí os muros vão cair. Quando eu te disser para tu gritar, tu vai gritar e os muros vão cair. E a Bíblia diz que Josué rodeou e os muros caiu. Então, que nessa noite também nós não viemos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para quem nos ofendeu, nem para quem falou coisinhas dali e daqui. Não. Nós vamos olhar para o nosso Jesus maravilhoso, que está na cruz do Calvário, que ressuscitou e morreu por nós. E ele diz aqui, usando Paulo: olha para mim, olha para eu, que sou o autor e consumador da fé de vocês. Eu sou o galardoador daquilo que vocês pedem. Eu perdoo os pecados de vocês. E quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, o Senhor nos tira daquela angústia, daquela aflição que eu estava sentindo esse dia. E hoje eu não sinto, porque o Senhor me libertou. E dali eu vejo Deus operar maravilha. E o Senhor foi falando comigo, o Espírito Santo de Deus foi falando comigo: Sônia, o que eu tenho feito contigo dentro desses 30 dias? O que eu fiz contigo aqui nesse lugar? O que eu fiz, onde eu te trouxe, para onde eu te levei, tudo que tu me pediu durante esses meses de oração, tu está colhendo. Tu me pediu isso, eu te dei. Tu me pediu aquilo, eu te dei. Tu me pediu a fazer desse jeito, eu fiz. E agora tu vai perder tempo com uma palavra que tu escutou. Tu vai perder tudo. E eu pedi perdão para o Espírito Santo de Deus. Falei: eu tenho vergonha. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu fui falha. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele é o Deus que opera maravilha em nós. Ele é o Deus que muda a situação, minhas irmãs. Ainda que nós achamos que nós somos dodóis e nós não somos nada, o Senhor quer tudo. E quando o nome dele vem ser glorificado, isso é maravilhoso. Então, nessa noite, fica essa palavra para vocês, de Filipenses, e dessa mulher curvada, humilhada. Nós somos bonita, nós vestimos o que nós queremos, nós temos o que nós comemos o que nós queremos, dormimos numa cama confortável. Olha aqui, eu moro no lado, aqui acho que as irmãs que estão aqui nessa live, todo mundo mora fora, tem uma casa confortável para morar, tem um trabalho, e às vezes nós perdemos tempos com migalhas, com coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, que ele fica olhando para nós e tem vergonha de dizer que nós servimos ao Senhor, perdendo tempo com mimimi, com coisinhas pequenas, sendo que o nosso Deus é grande, irmãs. O nosso Senhor é maravilhoso. Ele foi lá no Isaías 53, ele foi lá, ele foi humilhado, ele apanhou, ele levou chibatada nas costas, ele cuspiu, ele foi julgado 6 vezes, minhas irmãs, e nenhuma delas houve condenação. E nós, que somos pecadores, achamos que somos a coca do deserto, como diz aqui, que somos o último biscoito do pacote. Só que nós esquecemos que o último biscoito do pacote é quebrado. A Coca-Cola do deserto é quente, minhas irmãs. E nós achamos que somos melhor do que dos outros. Nós não queremos sofrer afronta. Nós não queremos ouvir palavrinhas que dói nós, que nós já vem chorando. Ai, eu não vou. Ai, eu não sei o quê. Nós temos que tomar vergonha na nossa cara. Nós temos que mudar esse mundo de pensamentos, irmãos. Nós temos que usar de autoridade para ganhar o céu. É para pregar e falar do amor do Senhor. Foi isso que o Espírito Santo de Deus ontem disse para mim. Toma vergonha, Sônia. Isso não é motivo para tu estar aí cabisbaixa. Olha para o alvo. Olha para mim. Não, eu te tirei. Onde eu tenho te colocado? E naquela hora ali eu me envergonhei perante o Senhor.
porque não precisava. Porque quando alguém te atinge, quando alguém te fere, minhas irmãs, o problema não está em nós, é nele. E nós achamos que é nós que é o problema. E nós esquecemos que nós temos um Jesus tão bom, tão bom, que ele nos perdoa, que ele foi humilhado, que ele apanhou, que ele levou chibatada, que ele foi cuspido, e ele não abriu a boca, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas humilhações, e nós ficamos aí perdendo tempo. Está hora de nós crescer. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano me olhou torto. Eu não vou daquele jeito lá não, porque fulano é assim. Não, minhas irmãs. Esse não é o evangelho de Cristo. Oh, Deus de mistério, esse não é o evangelho de Cristo. O Senhor falando comigo ontem, Sônia, esse não é o evangelho. Esse não é o Jesus que morreu por você, Sônia. O Jesus que morreu por você, ele perdoa. Ele perdoa até 270 vezes ao dia. Ele nos ensina a perdoar o nosso irmão. E aí, naquele momento, nós entendemos que nós temos que viver e acreditar que aquele que nos ofende, ele precisa mais de nós do que nós mesmos. Aquele que usa a boca dele, que o inimigo usa, que ele dá lugar ao inimigo. Porque a Bíblia diz que a nossa boca, quando fala palavras errôneas, é um sepulcro aberto. Então, que nessa noite nós viemos entender que o nosso Senhor, ele é perdoador. Que o nosso Jesus, ele perdoa. Que o nosso Jesus, ele não vai querer entrar, não vai andar conosco com nenhuma mancha, com nenhuma mácula. Que nós temos que andar de cabeça erguida e olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: Abba, Pai, estou aqui para receber de ti. Nessa noite, eu quero te dizer que vale a pena nós se humilharmos, que as pessoas às vezes dizem: se humilhou, não. Nós não se humilhou. Nós reconhecemos que nós não somos nada e que o Senhor é tudo. E quem merece toda honra e toda glória é Ele, não nós. Nós somos meros aqui na terra. E nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele. E para olhar para o alvo e olhar para Jesus e saber que por uma frase que alguém diz para nós podemos perder a nossa salvação. Por um olhar que alguém olha para nós podemos perder o nosso lugar no céu. E não há tempo mais para isso, minhas irmãs. Então, que nessa noite olhe para o alvo, seja como essa mulher, vamos ser como ela, mesmo que nós estivemos andando encurvada, que nós possamos se endireitar e olhar de Jesus. Jesus me cura de toda lepra, de todo mal, de todo cochicho de Satanás. Senhor, não deixa que eu venha olhar para os mimimi dessa vida, porque o Senhor está às portas. E eu preciso estar cada dia mais na tua presença, em santidade, vivendo de fé em fé, porque esse é o teu chamado, esse é o teu propósito sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao Senhor. Eu quero agradecer, minhas irmãs, essa oportunidade que a Líbia me deu. E toda vez eu choro de dizer: obrigada, Líbia, por não se esquecer de mim. Obrigada por sempre cuidar de mim. Porque às vezes nem nos grupos eu entro e ela sabe de quase toda a minha trajetória. A minha responsabilidade que eu tenho, que às vezes eu lembro de todos, esqueço. Mas a Líbia nunca se esquece, sempre ela está aí. Missionária, tá tudo bem. Missionária, como é que a senhora tá? E é tão bom quando a gente se sente amada. Porque quando a gente se sente afrontado, é muito doído. E às vezes nós temos que passar. E nós temos que entender que nós ainda estamos sendo afrontada, é porque o Senhor tem algo, Ele nos requer. Como disse a minha cunhada, o Senhor nos quer de joelho. E se nós estivermos na nossa zona de conforto, nós não vamos ficar de joelho. Por isso que Ele permite que as afrontas venham. Para que nós possamos se dobrar e reconhecer que todo poder é dado a Ele, que fez os céus e a terra. Amém? Nessa noite eu quero agradecer em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por o Senhor me ensinar que eu não sou nada, Deus. Obrigada pela vida de cada uma das irmãs. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Vai de encontro à casa de cada uma nessa noite. Meu Deus, abre as portas de quem está com porta fechada. Jesus, cura os corações. Passa o teu bálsamo sobre cada uma. Seja com cada uma de nós. Nos ensina, Pai, a ser fiel a Ti. E não olhar, meu Pai, para os disse-me-disse dessa vida. Não olhar para o homem, porque o homem é falho. Perfeição só o Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nesta noite, seja conosco, Pai. Dá uma noite abençoada na tua presença, que aqui está começando, Pai. E minhas irmãs que estão na Europa, Pai, que já são 11 horas da noite, que elas possam descansar no Senhor, porque amanhã tem mais batalha. Porque o soldado que se milita para a batalha, ele não pode recuar da guerra. Então nós estamos aqui, Pai. E a tua palavra diz, papai, que nenhum soldado que é envolvido nas coisas tuas pode se envolver com as coisas desse mundo. E nós queremos estar, Senhor, envolvido nas tuas coisas, nos teus projetos, nos teus, Senhor, pensamentos que o Senhor possa fazer para nós, porque eu sei que o Senhor é Pai e o Senhor só faz o melhor. Em nome de Jesus, papai, eu te louvo e te engrandeço nessa noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe.